estava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro encontro com a palavra de 2025. Espero que vocês tenham tido um ótimo final de ano, aliás, um ótimo ano. E para iniciar, nós temos um tema maravilhoso: Deus ama com generosidade. E para isso nós temos a companhia do Rogério. Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado. Espero que você tenha tido também um final de ano muito bom, tranquilo. Olha, a partir de agora, desse trimestre, nós vamos estudar essa lição: o amor e a justiça de Deus. Essa lição você encontra disponível no site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Mas se você é digital, se você não gosta de papel, aí é só você acessar mais.cpb.com.br e lá você tem todas as lições, inclusive não só para os adultos, mas também para as crianças, para os jovens, para os adolescentes. Você tem meditações, você tem tudo ali gratuito, é só você ler, não precisa nem baixar, é só acompanhar e aí você pode fazer o estudo conosco. Isso vai ser muito bom para esse ano, né? Muito bom. É sempre bom acompanhar, né? Vamos lá. Você pode iniciar para nós com uma oração? Sim, vamos lá. Querido Deus, muito obrigado porque Tu tens misericórdia de nós e tem amor por nós, e um amor com generosidade. Que possamos aprender, que possamos entender, que possamos crer que Tu nos amas, né? Não só nós aqui que estamos falando, mas todas as pessoas que estão assistindo e aquelas que assistirão no futuro. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos ajudar a mostrar esse amor e amar ao próximo. Isso que Ele peço por Jesus. Amém. Amém. O nosso título eu já falei para vocês: Deus ama com generosidade. E o nosso verso para memorizar, que é o verso mais importante da semana, está em Oséias, capítulo 14, verso 4, e diz assim: Eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira desviou-se deles. Esse é um texto do livro de Oséias, onde Oséias mostra que, por mais que Deus tenha feito tudo para salvar o povo de Israel, não tinha jeito. Eles voltavam às antigas práticas. O povo de Israel era tremendo, como se eles fossem diferentes de nós, né? Exato. Então, Deus dava provas de amor e tal, e eles não conseguiam corresponder a esse amor. Eu li uma historinha que eu achei incrível, que fala uma explicação sobre isso. Um menininho queria muito um peixe. Criança normalmente gosta de pets maiores, né? Cachorro, gato, coelho, tartaruga, mas esse queria peixe. Queria porque queria um peixe. Sabe aquele peixinho azul? Bem pequenininho, né? Mas aí insistiu, o pai, tá bom, vou te dar o peixe. Aí deu o peixe para ele e explicou para ele: olha, a comida é assim, é a pontinha da unha que você põe ali, um pinguinho, uma vez por dia. Explicou para ele direitinho. E o menino ficou com a responsabilidade de alimentar o peixinho. Com 5, 6 anos, é uma responsabilidade que ele dá conta. Aí o pai percebeu que depois de uns 3, 4 dias, o menino estava muito triste. E ele falava assim: mas você queria tanto peixe? O que está acontecendo? Aí ele falava: pai, eu não entendo. Eu vou lá, chego perto do aquário, eu vou dar comida para ele, é uma coisa boa. E ele foge de mim.
E aí, principalmente depois de 3, 4 dias, a água já está um pouquinho turva, né? Como aquele peixe azulzinho, ele se esconde ali, né, no meio daqueles enfeites do aquário e tal. E o menino estava incomodado. Aí ele falava, pai, eu não entendo, eu só quero ajudá-lo. Por que ele não fica perto? Por que ele não deixa eu ver melhor e tal? E aí o pai falou, olha, só tem um jeito. Você tem que virar peixe para entender o lado dele e para que ele entenda que você só quer o bem dele. E foi isso que Jesus teve que fazer. Nós tínhamos a natureza ao nosso dispor. Deus abriu o Mar Vermelho, tirou o povo de Israel do Egito com mão forte, fazendo todos os milagres diários. Mesmo assim, eles se desviavam. E é isso que Oséias tenta contrastar aqui, né? Diante de tanta infidelidade, diante de tudo que Deus fez, mesmo assim, o único jeito de Deus mostrar para eles o amor dele por nós, era enviar Jesus, porque senão a gente não ia conseguir entender, só pela natureza, só pela manifestação do amor de Deus. E isso é incrível, né? O amor dele é tão grande que ele resolve deixar de ser o Criador e se transformar fisicamente numa criatura, para que nós entendêssemos um pouquinho, né, com o nosso cérebro limitado, um pouquinho do que é o amor de Deus por nós. E isso é fascinante, né? Isso é que é amor. Que história, né? Legal! Eu achei o máximo também quando Muito eu vi. boa a história. Então, porque você fica pensando assim, é o único jeito de entender o amor de Deus, né? E Oséias, ele se depara exatamente com isso, como é que Deus vem e se manifesta. E essa é uma das razões, né? Porque ele precisou vir a esse mundo. Existe alguma outra que você acha? Ah, não. Porque assim, o amor de Deus é uma coisa que eu ouvi alguns textos dizendo que é uma coisa que a gente vai passar a eternidade estudando. Exato. A eternidade estudando. Então é uma coisa bem complexa, né? Para se entender, né? Ainda mais que a nossa mente limitada, nós passaremos a eternidade estudando com mente transformada. Então imagina a nossa mente tão limitada, tentar entender esse amor de Deus, né? Uma coisa, porque para a gente entender o infinito é muito difícil, né? Entender as coisas que estão que não têm início. Porque infinito para frente a gente até pode atinar um pouquinho, mas para trás é bem difícil. Imagina esse amor, né? Esse amor sempre existiu, né? E ele é infinito, ele é eterno, né? Então imagina, ele é tão eterno e tão infinito que o infinito se transformou em alguém que nós pudéssemos palpar. Alguém palpável, exato, alguém palpável para entender esse amor, né? Então, veja só, e Oséias também, imagina, a gente vive numa sociedade que a história de Oséias é muito estranha, né? Muito estranha, difícil de engolir essa história, né? Poxa, aliás, vocês estudem, viu? A história de Oséias é bem legal. É realmente uma história diferente, bem diferente, né? Deus pega um dos seus filhos, um profeta, uma pessoa assim que está estudando e trabalhando para Deus, e Deus fala, vai e case-se com uma prostituta para servir de exemplo para o meu povo. Não é fácil, né? Não. E aí, voltando ao povo de Israel, um dia, depois de Deus tirá-los lá do Egito, depois de Deus aparecer diante de Moisés, mostrar todas as maravilhas, Deus chega para eles um dia em Êxodo 33:19 e fala assim, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. À primeira vista, parece que ele fala assim, chega. Né? Agora o negócio é o seguinte, quem manda aqui sou eu, né? Não é essa a impressão? Mas era isso mesmo que Deus queria dizer? Então, sabe que eu tive um problema com esse texto? Acho que a maioria das pessoas tem, porque né? olha só, se Deus tem misericórdia de algumas pessoas que Ele escolhe, né? Porque está falando assim, Deus, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei daqueles que eu tiver vontade de me compadecer. Né? Então parece que Deus escolhe e faz acepção de pessoas, né? Me incomodava, porque lá na frente falava que não, né? Mas será que Deus faz acepção de pessoas em seu amor ou em sua misericórdia? Não, né? Na verdade ele estava o seguinte, o que estava acontecendo é que o povo já não merecia. Então existia uma aliança, existia um contrato ali que falava o seguinte, ó, eu vou dar essas bênçãos a vocês com algumas condições, né? Eu acho muito interessante que na Bíblia
a gente tem bênçãos que são condicionais e bênçãos que são incondicionais. Por exemplo, a Bíblia diz que o sol nasce para os bons, justos e injustos. Exato, e a chuva também cai. Então são bênçãos que Deus dá que são incondicionais. Porém, existem bênçãos condicionais, né? Então o povo na época recebeu diversas promessas de bênçãos que eram condicionais, né? Promessas de Deus. E eles não cumpriram com a parte deles, né? Não cumpriram. E daí, aliança é isso, né? Exato, um contrato aliança é entre isso. duas partes. Exatamente. Então imagina, Deus, daí depois que eles deixaram de cumprir tudo, Deus falou essa frase e faz sentido. Se a gente ter essa luz de que eles descumpriram a parte deles, entende essa frase. Que eu tenho eu sou soberano sobre a misericórdia que eu vou dar, sobre o perdão que eu vou dar. Então assim, eu estou renovando a aliança. Renovação da aliança. E é justamente isso que Deus fez desde o Éden, né? Renovar a aliança, renovar a vida eterna, né? Pra gente, é isso. E essa renovação, Oséias sentia bem, porque ele casou-se com uma prostituta. Imagina a história do povo. Povo é sempre povo, em qualquer lugar do mundo. Não só a gente acha estranha a história hoje, mas naquela época também era. Imagina um profeta casar com uma mulher como essa. Imagina as conversas, né? Aí ela engravidou. Imagina que alguém acreditava que os filhos eram dele, né? De jeito nenhum. Às vezes eu acho que nem ele acreditava, né? Então. Lendo Oséias, a gente acha que nem ele. Mas Deus queria mostrar exatamente isso. Mesmo vocês fazendo tudo errado, eu ainda estou aqui, eu ainda os amo. Então, a vida de Oséias, ela é uma parábola do amor de Deus para com seu povo. Apesar de ser uma história confusa aos nossos olhos, Oséias foi escolhido para, assim, sabe aquela história, só falta desenhar? Deus desenhou o amor dele por nós através da vida de Oséias, né? E a gente vê isso muito nitidamente, inclusive numa história que a gente vai ver daqui a pouco, que é a história do casamento, né? Que não é só o você saber que Deus te ama, você tem que aceitar esse amor. E quando você aceita esse amor, você corresponde a ele. Né? Então tem coisas, por exemplo, quando a gente casa, tem coisas que a gente gosta e que o nosso cônjuge não gosta, e vice-versa. E tem muitas coisas que é mais fácil você ceder, não para perder a personalidade, mas porque você ama tanto aquela pessoa que é um prazer você vê-la feliz. Né? E quando o cônjuge está feliz, o casamento é feliz. Né? Então, se os dois tentam fazer o outro feliz, com certeza eles vão ter um bom relacionamento. E como é que nós podemos fazer Deus feliz? Cumprindo os mandamentos, as orientações que Ele nos dá. E é isso que Oséias exemplifica na sua vida. Nós estamos tão longe, nós nos prostituímos com outros deuses. E Deus, mesmo assim, Ele continua nos amando. E esse amor é concedido a nós de uma forma, assim, muito livre, né? O estudo aqui dessa semana, a lição fala que o amor de Deus, ele não muda. A noção desse amor, ele não muda de acordo conosco. É o que você disse, né? Independente, a chuva cai sobre justos, sobre injustos, o sol nasce sobre todas as pessoas. Mas, às vezes, nós que nos julgamos justos, bonzinhos, vemos os outros lá, assim, tendo bênçãos, e nós falamos, poxa, mas ele faz tudo errado, não é? E dá tudo certo na vida dele, né? É incrível, principalmente quem é viciado em redes sociais. Ele olha para aquilo, ele acha que a vida de todo mundo lá é perfeita, sabe? Então, assim, é aquela ilusão que é criada. E Deus mostra aqui que a noção do amor dele, ela deve mudar a nossa noção de amor para com as pessoas. E como que a gente pode se relacionar com as pessoas tendo essa noção do amor de Deus por nós? Quando a gente tem a noção do amor de Deus para conosco, é que assim, tem uma parte que interessante, que eu até estava pensando aqui, né? Que é o seguinte, primeiro, né, que Deus não precisa do nosso amor. Não. Teve uma vez que eu assisti... Com você ou sem você, Ele é Deus. Exato, exato. E é uma coisa diferente entre nós, né? Que nós precisamos do amor de Deus e precisamos do amor de um dos outros, né? E assim, Deus não precisa do nosso amor, né? E assim, Ele concedeu esse amor para nós, né? Concedeu a nós o amor dele porque Ele quis e mesmo sem a gente merecer, né? E veja, eu acho que a maneira mais interessante
da pergunta, né? A pergunta é o que esse amor, né, essa noção de amor faria com que mudaria na nossa vida, no nosso, né? relacionamento, Nosso relacionamento com as né? pessoas, né? Jesus veio revelar o Pai, veio revelar Deus. Como é que Jesus tratava as pessoas? Né? Será que a gente trataria as pessoas desse jeito? Jesus acolhia as pessoas que eram rejeitadas. E veja, é bem interessante isso. A gente tem tendências de rejeitar tipos de pessoas. Né? É só a gente pensar na mulher samaritana, exato, na beira do poço. Mulher e ainda samaritana, né? E ainda com problemas conjugais, com problemas morais. Né? E Jesus se aproxima dela como se ele se exato, aproximasse de uma outra pessoa. Ele ama as pessoas, né? Independentemente de tudo. Veja só, inclusive, ele convida essas pessoas para a festa, né? Que a gente vai entrar para as festas, né? Aliás, Jesus era bem festeiro. Né? Se você for olhar, toda hora ele estava em alguma festa. Né? O ministério dele começou em uma festa. Né? Tem aquela parábola, na verdade são 3 parábolas, né? Então Jesus estava em uma festa, e até vou falar dessas 3 parábolas antes de falar da parábola que a gente está falando aqui. Então Jesus estava em uma festa e daí tinha pecadores e as pessoas começaram a julgar Jesus. Aí ele contou a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Em cada parábola que terminava em uma festa, quando a pessoa achou, né, o pastor achou a ovelha, fez uma festa. Né? Então, naquele dia, Jesus estava convidando as pessoas que estavam julgando a ele por estar no meio de pecadores para entrar naquela festa, onde ele já estava. Então, eles estavam numa festa. Então, Jesus ama e Jesus quer festejar conosco. Né? Esses dias eu tive em bastante festas, né? Bastante festas lá na igreja, final de ano e tal, batismos, né? Comemoração de batismos na igreja, de aniversários, né? E assim, eu tive em bastante festa, e festa é um lugar onde nós demonstramos inclusive amor, né? Então assim, até todas as parábolas que Jesus faz, ele mostra que ele quer um relacionamento, né? A gente precisa tanto disso, tanto de relacionamento entre as pessoas, e principalmente precisamos também do relacionamento com Deus. Então, respondendo, depois de tanta volta, nós seríamos igual a Jesus. Se nós tivéssemos noção do relacionamento, do amor de Deus por nós, nós seríamos igual a Jesus. E o bom dessas festas com Jesus é que, assim, não é uma festa elaborada, não é um buffet contratado. Para você se relacionar com as pessoas, às vezes, dividir um prato de comida, sabe? É só você estar junto com eles, né? Eu lembro de uma história que o pastor Bulhon contou, quando o netinho dele era criança. Eu acho que eu já contei essa história aqui. Eu contei em algum momento da escola sabatina, não lembro se foi aqui. Que o netinho queria, raramente o pastor Bulhon ficava em casa, né? Porque ele era responsável pela América do Sul toda. Aí o netinho queria ir para o McDonald's. Aí eles foram no caminho do McDonald's. O pastor foi dirigindo e o menino atrás. De repente eles pararam no semáforo, aquele monte de crianças, né? Aí o menino ficou olhando e falou assim, mas por que essas crianças estão vestidas desse jeito? Tá frio. E o vô falou, olha, às vezes elas não têm tantas roupas, nem todas as crianças têm tudo que você tem, mas eles estão sem sapato. Eles vão machucar o pé. E o pastor falou, é assim mesmo. E aí abriu o semáforo, ele continuou indo e continuou explicando para o menino, olha, nem todo mundo tem tantas bênçãos quanto você, algumas crianças, algumas pessoas são desprovidas de tantas bênçãos e tal. E o menino ouvindo. Chegou lá no McDonald's, ele escolheu lá o lanche dele, o número X lá qualquer, escolheu o lanche dele, aí o pastor virou para ele e falou assim, e o menino ainda quietinho. Aí o pastor falou assim, você quer ser feliz? Ele falou, estou pensando nos meninos. Aí o pastor falou, vamos fazer uma coisa, não vamos comer o lanche não, vamos levar um lanche para cada um daqueles meninos. O olho do netinho dele brilhou assim, a gente pode, vô? Pode, vamos lá. E compraram meia dúzia de lanches, levaram. Ele falou, você não vai comer, você vai ter que comer lá com os meninos. Aí compraram os lanches todos, aí chegou lá no semáforo, o pastor deu um jeitinho, estacionou, chamou a criançada, imagina, todo mundo sentado na guia ali na calçada, comendo um lanche do McDonald's.
E o pastor disse que o rosto do netinho dele brilhava. Ele entendeu a importância do estar junto. Que legal. Do relacionamento. Né? Histórias do pastor Bulhão. Então, assim, estar junto é mais importante. Então, às vezes, você fala assim, eu não vou convidar o Rogério para casa porque o Rogério vai sempre em festa, então ele tem um olhar mais crítico. Nada. Um arroz, feijão bem feito, sabe? Uma conversa, trocar aquele bate-papo. São pessoas, né? São pessoas, é aquela interação. Que é gostoso. Essa interação. Então, é isso que Jesus valorizava e era isso que ele gostava. Por isso que a gente, quando entrar agora na parábola da festa, o Deus se sente representado e acha estranho. Porque na parábola da festa que se encontra em Mateus 22, nós temos a história de um banquete. O filho do dono do banquete, ele ia se casar e o dono preparou tudo e falou, chame os convidados. E algumas pessoas falaram, eu não vou. Onde já se viu rejeitar? Ele não era como nós, né? Rejeitou o convite do banquete. Então, assim, algumas pessoas rejeitaram, umas não quiseram ir até o banquete, umas bateram nas pessoas que foram levar o convite e outras até mataram as pessoas que levaram o convite. E aí conta a parábola que o rei ficou tão irritado que foi lá e mandou o seu exército, pegou aquelas pessoas que tinham matado os seus enviados e destruiu-as. E aí chamou os outros servos e falou assim, olha, já que os convidados não eram dignos, vamos lá, vão assim pelas estradas, pelas ruas, quem vocês encontrarem, vocês chamem para que estejam presentes na festa do casamento, eu quero a casa cheia. E naquela época, o que era comum? Não era como hoje, que você recebe o convite de casamento e pensa, vocês homens não, mas nós mulheres, com que roupa eu vou? Né? Esse é o primeiro pensamento feminino. E naquela época não, quando você chegava para a festa, você recebia uma vestimenta do dono da festa. E você entrava com essa festa, era como se fosse o seu convite de casamento àquela vestimenta. E na parábola, quando o dono da festa desce, ele vê uma pessoa sem a veste. E ele olha e fala assim, peraí, você recusou a veste que eu dei a festa, eu o convidei, eu dei a vestimenta e você recusou? Então Jesus está mostrando exatamente isso. Olha só a história. Deus deu tudo. Tudo. E a última coisa que Deus vai dar é o seu filho. E o povo olhava aquilo e eles entenderam, principalmente os fariseus, eles entenderam que Deus estava falando deles, né? E o articulista aqui, ele fala um comentário que eu achei super interessante. O homem se recusou a usar a roupa apropriada para o casamento e foi colocado para fora. Isso indica a necessidade de receber as vestes nupciais oferecidas pelo rei para participar do banquete. E o que são as vestes nupciais trazendo para a nossa realidade? A justiça de Cristo. Exato. Então, assim, quando eu vou até Jesus, a maioria das pessoas o aceita como Salvador, mas não é só aceitá-lo como Salvador, nós também precisamos aceitá-lo como Senhor da nossa vida. E quando nós aceitamos como Senhor, aí a gente volta à história da aliança que nós falamos no início. Eu começo a fazer aquilo que agrada. Então eu olho para Jesus e falo assim, Senhor, que roupa que o Senhor quer que eu use? Né? Que comida o Senhor quer que eu coma? Né? Como que o Senhor quer que eu me porte? Vai ter um show perto da minha casa. O senhor quer que eu vá nesse show? O senhor vai comigo? Você começa a conversar com Jesus, a dialogar com Ele, porque você quer agradá-lo. Né? E é isso que é a bênção da vestimenta, porque você vai fazendo isso de uma forma tão natural e quando você faz tudo aquilo que Jesus pede para você, você é feliz. Né? Então é como a história do netinho do pastor. Ele não sabia o que era felicidade até o momento que ele começou a servir alguém. Né? Se você... Bom, né? Nossa, quem deu uma cesta de Natal, né? Quem participou de um bazar para ajudar as pessoas, sabe o que é isso. Né? Pois é. E entende. Aconteceu recente, né? No ano passado, aconteceu dos juvenis, né? Meu filho é um juvenil, né, dos juvenis, eles visitaram um asilo. Né? Eles visitaram aquele ano por 2 vezes o mesmo asilo. Né? E é muito gostoso, né? Assim, eles saem de lá super felizes. Né? Parece que não, né? Uma coisa que dá trabalho, que não é só jogar futebol. Meu filho gosta de futebol, né? Ele fica feliz da vida jogando futebol. Mas ele também ficou feliz de, em vez de estar jogando futebol, ir lá visitar o asilo, conversar com as pessoas.
ouvir as histórias, dar risada com as pessoas com os internos de lá, né, com as histórias que eles contam, tão felizes, né? Eles gostam de compartilhar. E depois comer com eles, né? Então, assim, é muito gostoso, né? E o pastor Bulhão deve ter ficado muito orgulhoso do neto, né? Imagina? Com certeza. Poxa, devia ter ficado muito orgulhoso. Eu acho que você, como pai, você consegue entender isso melhor do que qualquer outra pessoa. Os pais e mães conseguem entender bem isso. Nada que o seu filho faça que faça você amá-lo mais. E não há nada que ele faça que faça com que você o ame menos. Né? O amor de Deus por nós é assim, Ele nos ama. Nós costumamos falar, porque nós aqui, porque os bandidos lá na cadeia, porque aquelas pessoas, os terroristas lá no Oriente Médio, mas para Deus, Ele olhando lá de cima, somos todos filhos. Ele nos encara da mesma forma. Nós fomos educados de formas diferentes e, infelizmente, acabamos fazendo escolhas que não são da vontade de Deus, né? Principalmente falando em termos de Oriente Médio, que as pessoas nem conhecem o Deus que criou os céus, a terra, mas Deus os olha como filhos e entende que eles são daquela forma porque eles não o conheceram, né? Então, esse amor de Deus é algo assim fascinante, né? Que faz com que a gente olhe e fale assim, nossa, não tem como explicar esse amor. É o que você falou, a gente vai ter uma eternidade inteira para começar a entender um pouquinho desse amor, né? É fascinante isso quando a gente olha, né? E o importante é que não há nada que a gente possa fazer da nossa parte que faça com que Deus haja diferente conosco. Então, assim, lembra da história do Papai Noel? Eu vou me portar bonzinho, eu vou passar de ano, como é que as crianças escrevem nas cartinhas, né? Eu não desobedeci ninguém, eu obedeci o papai, a vovó, a titia. E para Deus, a gente não precisa fazer essas coisas. Nós fazemos essas coisas porque nós já fomos salvos e não para ser salvos. Diferente da cartinha do Papai Noel, quando você faz tudo aquilo visando aquele brinquedo, visando aquele presente, né? É bem diferente. Se não fizer, ganha carvão no lugar. Ai, nossa! Que horror! É trágico não é tão isso. legal, não. É trágico, né, isso? É muito, muito triste. Então, você vê que o amor de Deus, ele se expressa para nós dessa forma, fazendo com que nós nos aproximemos dele. E quando nós olhamos diante de um amor tão grande, qual é a nossa resposta? Né? E aí eu volto na história de Eva, lá no início, lá na criação do mundo, né? Deus deu um jardim, deu ar para eles respirarem. Às vezes a gente não valoriza muito isso, né? Eu lembro uma vez de um senhor que eu vi no hospital que tinha enfisema pulmonar e ele ficava sentado, porque se ele tentasse deitar, ele não conseguia respirar. E a gente faz isso tão automático que a gente não valoriza. Como é bom você poder respirar, expandir o seu pulmão e voltar atrás. Então Deus deu o ar, Deus deu assim a natureza para eles, Deus deu animais, Deus deu tudo para eles. Aí chega uma serpente que não deu nada para eles, mas levantou uma dúvida. Ah, Deus está escondendo alguma coisa de vocês. Então imagina só a situação. E Eva dá atenção para essa serpente que ela não conhecia, que ela não se relacionava. Deus, segundo o Gênesis, toda virada do dia, né, todo perto do pôr do sol, todo dia perto do pôr do sol, Deus ia lá, ficava conversando com eles, né? Então eles conheciam Jesus, eles conheciam o Deus eterno. De repente aparece uma serpente falando e eles dão atenção àquilo que a serpente falou e que não deu nada para eles, ignorando tudo que Deus tinha dado antes. É bem a nossa cara, não é? Pois é. não é a nossa cara. A gente duvida não apenas da palavra de Deus, mas a gente acaba duvidando, que foi o caso de Eva, do amor de Deus. Que bom que a gente tem essas lições para a gente lembrar que o amor de Deus é generoso, que ele não é, o amor é incondicional. As bênçãos vêm da gente aceitar esse amor. É isso. É isso mesmo, isso é fascinante. E esse amor de Deus, ele se manifesta de muitas formas, mas a mais interessante é que, apesar de tudo que nós fazemos, ele ainda nos ama. Né? E isso não é uma justificativa para nós continuarmos pecando, muito pelo contrário, né? É uma forma de nós olharmos para Deus e corresponder a esse amor.
né? E é isso que falta na nossa vida, essa correspondência, né? E aí quando nós correspondemos ao amor de Deus, nós conseguimos nos relacionar melhor com as outras pessoas, né? É fascinante essa generosidade e essa manifestação do amor de Deus. Bom, você pode finalizar para nós com uma palavra de oração? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por sua misericórdia, por nós sermos pecadores, de errarmos e nos afastarmos e nos rebelarmos contra Ti, e assim mesmo nos resgata, nos perdoa, porque escolhe ter misericórdia de nós, escolhe se compadecer de nós. Que possamos transmitir esse perdão, essa misericórdia, esse amor para as outras pessoas, não apenas para receber suas bênçãos, né? Mas para espalhar as suas bênçãos. O Senhor nos dê um bom ano que está iniciando, que possamos realmente refletir a sua imagem nesse ano. Isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém.